Ajudando a compreender. Luiz de Castro Lucarocas. Uninassal Parangaba, curso de Psicologia Manhã. Material de estudo Genética AV2. Este material é baseado na prova de Genética AV2 da professora Emanuele. As questões 1 e 2 foram anuladas e a questão 3 diz o seguinte: em uma clínica de aconselhamento genético, um casal recebeu a notícia de que teria 1/4 de probabilidade de gerar um descendente portador de uma grave anomalia. Pergunta é: qual a probabilidade que tem esse casal de gerar um filho do sexo feminino portador dessa anomalia genética? A resposta é 1/8. Na quarta questão, qual a porcentagem de descendentes azão-azinho nascido de uma mãe azão-azinho? Resposta: 50%. Questão 5. Na fase zigóteno é possível observar o emparelhamento dos cromossomos homólogos, que ocorre graças à formação de uma estrutura proteica que forma um eixo central e duas barras laterais. O aparelhamento entre os homólogos recebe o nome de resposta: sinapse cromossômica. Questão 6. Uma importante consequência da meiose é a geração de diversidade genética. Neste processo de divisão celular, o evento que gera maior diversidade é, resposta, letra A, ocorrência de permutação. Questão 7. Existem indivíduos que apresentam um número anormal de cromossomos em seu cariótipo. Isso ocorre devido a pequenas falhas no momento da separação dos cromossomos homólogos, meiose 1, ou na separação das cromátides irmãs, que ocorre na meiose 2. O zigoto, portador dessa alteração no número de cromossomos, dará origem, por meiose, a células embrionárias com alteração que poderão impedir o seu desenvolvimento ou acarretar distúrbios ou síndrome do indivíduo. Síndrome do indivíduo. Essas falhas ocorrem em quais fases da meiose 1 e 2, respectivamente? A resposta é anáfase 1 e 2. Questão 8. Que nome é atribuído ao conjunto de características físicas e fisiológicas de um indivíduo que é resultado da ação do gênese e do meio? Resposta: fenótipo. Questão 9. A composição genética de um indivíduo recebe a denominação de resposta: genótipo. Questão 10. Sobre o vocabulário, associe corretamente. Aqui a gente já está colocando as respostas. 1. Genótipo é a constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de alelos que ele herdou dos genitores. Fenótipo são as características internas ou externas de um ser vivo, geneticamente determinadas. Gene, cada segmento de DNA capaz de transcrever sua mensagem em uma molécula de RNA. Heredograma é a montagem de um grupo familiar com o uso de símbolos, também conhecido como genealogia, mapa familiar ou pedigree. Questão 11. Em uma transfusão direta de sangue entre dois indivíduos,
Uma pessoa com sangue tipo AB RH positivo recebe sangue do tipo B RH negativo. Espera-se nessa transfusão o choque. A resposta seria a letra A, ou é a letra A, não ocorre, pois o soro do receptor não possui aglutinas do grupo A, B, O e o doador não possui o fator RH. Questão 12. Quando uma mulher RH negativo tem um filho com um homem RH positivo, ocorre duas possibilidades, dependendo de o homem ser puro ou híbrido. No primeiro caso, os filhos do casal serão: resposta A, todos RH positivo. Questão 13. A transfusão de sangue do tipo B para uma pessoa do grupo A resulta em: resposta A, reação de anticorpos anti-B do receptor com os glóbulos vermelhos do doador. Questão 14. Após uma primeira gravidez bem-sucedida, uma mãe abortou 3 vezes. Seu caso foi diagnosticado em consulta médica como eritroblastose fetal. Em relação à patologia observada nesta família, assinale a alternativa correta. A resposta C, o pai é RH positivo. Questão 15. A síndrome de Turner trata-se de uma aneuploidia cujo indivíduo é do sexo feminino e apresenta ovário rudimentar, pouco desenvolvimento das mamas e baixa estatura. Essa síndrome é o tipo de monossomia que pode ser representado pela fórmula cariotípica. Resposta D, 45,x0. Questão 16. As anomalias dos cromossomos sexuais ocorrem em virtude de problemas na meiose durante a formação dos gametas. O problema pode ocorrer durante a separação dos cromossomos homólogos, preenche o espaço, ou segregação das cromátides, na resposta aí no espaço, sem que ocorra a disjunção dos cromossomos sexuais. A resposta C, anáfase 1 e anáfase 2. Questão 17. Relacione corretamente os acontecimentos na célula, coluna 2, com as etapas da mitose que ocorrem, coluna 1. A gente já fez a resposta direta aqui, que ficou assim. 1. Prófase é a formação do fuso mitódico. Metáfase é o posicionamento dos cromossomos no equador da célula. Anáfase é a separação das cromáticas irmãs e migração para os polos. E telófase, descondensação dos cromossomos. Questão 18. Uma fita de DNA apresenta a seguinte sequência: TCAAGT. Marque a alternativa que indica corretamente a sequência contida na fita. A resposta, letra A, AGTTCA. Questão 19. Marque a alternativa que melhor define o gene. Resposta C. Gene é uma sequência de nucleotídeos em que está contida a formação que será usada para a síntese de proteínas. Na questão 20, temos um enunciado um pouco mais longo, Começa aí com colchete, quer dizer que tem algo antes. Do outro lado, o galardão de química ficou com os investidores de ferramentas para estudar proteínas, os verdadeiros atores do drama molecular da vida. É verdade que a Fundação Nobel ainda fala do DNA como diretor de cena,
a comandar as ações de proteínas, mas talvez seja pretensioso supor que foi um lapso e que o sinal emitido por essas premiações aponta o verdadeiro futuro das pesquisas biológicas e médicas, muito além do genoma e de seu sequenciamento. Uma simples soletração. Essa referência é de Leite, Marcelo, de volta ao sequenciamento que foi publicado na Folha de São Paulo, 29/10/2012. E a questão é: o autor refere-se às proteínas como atores do drama molecular e ao DNA como diretor de cena. Essas referências devem-se ao fato de: a resposta A, DNA controlar a produção de proteínas e essas controlarem as atividades celular. Bom estudo, obrigado pela atenção. Havendo alguma discordância aí de resposta, favor nos informar. Grato.